queridos, avancemos para o Salmo 119, e aqui nós não vamos ler todo esse salmo. Apenas peço que os irmãos me acompanhem. Salmo 119, versos 1 a 3. Salmo 119, 1 a 3. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Buscamos, assim como o salmista, ser irrepreensíveis diante do Senhor, andar nos caminhos do nosso Senhor, reconhecendo, meus irmãos, que nós pecamos. E por vezes nós não andamos no caminho do Senhor, por vezes somos irrepreensíveis, seja nos nossos pensamentos, seja nos nossos atos. Precisamos reconhecer isso. Reconhecendo isso, reconhecendo a nossa condição, nos coloquemos diante do nosso Senhor que nos ouve e está certamente disposto a perdoar os nossos pecados. Nesse instante eu convido o irmão André, que faça uma oração de confissão de pecados, por favor. O Salmo 118, que lemos há pouco, o salmista declara no verso 29, render graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Uma das formas prazerosas que nós temos de render graças ao Senhor é cantando. Então, nesse momento eu convido a equipe de música para que nos conduza nesse momento de adoração ao Senhor através da música. Após esse momento, o grande Rei dos Reis, maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, Santo, 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 maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, vem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todos os joelhos se dobrarão. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Tua grande glória, todos os joelhos se dobrarão. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará.
passará, tua grande glória todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Amém. Sentem-se, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tá quase bom. Então eles reuniam as lideranças, os cidadãos, né, os líderes da cidade, aqueles que tinham direito de voto, porque não era todo cidadão que tinha direito de voto, né? E não era todos os habitantes que tinham direito de voto, só os cidadãos. Então eles faziam uma votação. E essa votação era feita através de ostras. Por isso o nome ostracismo. Com o passar do tempo, eles passaram a usar outros elementos, como pedaços de cerâmica, chamados de ostracon, mantendo o nome original, mas no ostracismo. Pode ser uma marca, pode ser uma instituição. Isso é geralmente causado por alguma coisa que aconteceu e um determinado grupo não gosta. Então reage. E reage então a essa atitude inaceitável, essa postura, essa fala inaceitável, reage com uma campanha, às vezes altamente articulada e muitas vezes com interesses inconfessáveis por trás, para fazer com que aquela pessoa, com que aquela instituição tenha a sua imagem denegrida, perca recursos, em alguns casos até pode ocasionar falência. Vocês devem se lembrar, acho que aconteceu aqui em Brasília, a escola base. Foi aqui em Brasília, não foi? São Paulo? São Paulo. Não, houve uma acusação de que havia assédio com as crianças e a partir daí a escola foi chamada de Lady Lynch, de onde vem a nossa expressão linchamento. A população se revoltava contra alguma coisa e pendurava o indivíduo numa árvore e estava tudo certo. Era um modus operandi do cancelamento do Velho Oeste. Já deve ter visto isso nos filmes. Então a gente vê isso lá na Antiguidade, a gente vê isso nos Estados Unidos, viu aqui no Brasil há alguns anos, e há poucos meses, há um ano atrás, um pouquinho mais de um ano atrás, nós tivemos um episódio que literalmente chocou a opinião pública. Uma pessoa, uma influenciadora chamada Jéssica, ela recebeu algumas críticas de um perfil chamado Choquei. E o resultado é que essa jovem ficou tão abalada que acabou tirando a própria vida, né, por causa dessa cultura de cancelamento. O que acontece no meio nesse ambiente todo, nessa cultura de cancelamento? Por que as pessoas chegam a isso? A nossa primeira pergunta é: o que leva alguém a tomar parte em uma atitude que sabe que vai prejudicar o seu próximo? E não é a primeira vez, o caso da Jéssica não foi o primeiro. Existem muitos outros casos de pessoas que foram levadas ao suicídio por causa disso. Não, o caso da escola base não foi o único. Não foi o único caso de falência de uma instituição por causa de cancelamento. Por que essas coisas acontecem? Primeiro, porque nas chamadas redes sociais, muitas pessoas têm encontrado um terreno onde conseguem se afirmar.
um terreno de autoafirmação. Entram em determinados grupos, em determinados guetos. Na sua casa é alguém que não fala, na escola é alguém que não fala, no seu trabalho não aparece, mas é um valente, é um corajoso, é um ousado, cria um personagem para si, começa a fazer parte de um determinado grupo nas redes sociais. É quase que um avatar, né? É uma espécie de identidade alternativa. E isso acontece em todos os ramos. A gente vê isso, por exemplo, por absurdo que pareça, a gente vê isso no campo da teologia, a gente vê isso na igreja também. O pastor emite uma opinião, fala alguma coisa, e já vai outro grupo em cima dele como verdadeiras vespas, e aquele pastor acaba sendo cancelado. Acaba perdendo as pessoas. Ele era convidado para pregar, não é mais. As pessoas começam a falar mal dele. Isso acontece com professores. Acontece em todo lugar. A gente fica pensando que é só naqueles grupos violentos de internet. Não, acontece em todo lugar também. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas dentro do seu grupo, e quanto maior a afinidade dentro do grupo, quanto mais ele se sentir aceito nesse grupo, maior vai ser a pressão por ele andar de acordo com as ideias do grupo. Maior vai ser a necessidade que ele vai sentir de aceitação e de autoafirmação dentro daquele grupo. Ele pode se tornar, então, mais violento do que o normal. O que a Bíblia ensina sobre isso? Sobre essa questão de você se envolver com o grupo e se tornar parte desse grupo e pensar como esse grupo e agir como esse grupo, inclusive com atitudes violentas e extremas. O ensino bíblico é que nós, crentes, somos chamados à unidade do Espírito, somos chamados ao amor fraternal por causa do vínculo do Espírito. Nós somos incentivados a perceber que as pessoas são diferentes, cada um de nós é uma parte diferente do corpo, e a nossa afinidade se dá por causa do Espírito, não por causa de um grupo de internet. Além disso, a Bíblia nos orienta a jamais nos associarmos com quem quer que seja na prática do mal. E se for o meu pastor me convidando para a prática do mal, ele nem merece ser seu pastor. Se for um grande teólogo, ele pode ser um grande teólogo, mas não está agindo como cristão, não deve ser seguido. Não deve servir de exemplo para você. O ensino da Bíblia, de um modo geral, é não se associe com os praticantes do que é ruim. E a internet vai proporcionar um ambiente em que as pessoas conseguem extravasar as suas emoções, falar o que não tem coragem de falar frente a frente, e expressões de ódio vão se tornando cada vez mais comuns. Qual a causa dessas expressões de ódio? Qualquer uma. Absolutamente qualquer uma. As pessoas podem expressar ódio por causa de religião, de política, de cultura, de raça, de ideologia. Qualquer coisa pode ser motivo para que as pessoas se unam e reajam com comportamentos em bando, comportamentos irracionais, simplesmente porque detectou na outra pessoa uma ideia com a qual não concorda. Aí, de repente, 2 não concordam, 3 não concordam, uma multidão não concorda, e o resultado, às vezes, é trágico. O resultado, às vezes, é... A primeira característica dessa cultura é rotular alguém. Teologia. Pastor fulano é liberal. Pronto. Aí já vai um chame de conservadores, neoconservadores, neopuritanos, puritanos, pseudopuritanos, extrapuritanos, ultrapuritanos, massacrar o indivíduo. Ou então, como a gente vê hoje nas redes, é fascista. De cada 10 pessoas que usam a palavra fascismo, 11 não sabem o que ela significa. É nazista, é reacionário, ou qualquer outro tipo de rótulo, mas você tem que pôr um rótulo. Você desumaniza a pessoa, rotula ela, no rótulo você pode bater. Se você tira o rótulo, tem um rosto, aí você pensa 2 vezes antes de bater. Então, nessa cultura de ódio, a primeira característica que você vai observar é rotular alguém. Tira a identidade dela, não é José da Silva, é o reacionário, é o fascista, é o nazista, é o comunista, é o extraterrestre, seja lá o que for, o nome que você quiser dar. Mas sempre vai ter uma característica de rotular. E quando essas pessoas resolvem discutir o assunto? Rotularam alguém, vamos pegar aqui, ficar dentro do nosso ambiente, né? Rotulou alguém de liberal. Vamos discutir o assunto, vamos discutir o problema do liberalismo. O que eu faço? Se eu quero andar nessa cultura do ódio, eu chamo outras pessoas para conversarem comigo sobre o mesmo tema. Mas eu não chamo o liberal para expor as ideias dele. Eu chamo quem pensa como eu, para reafirmar a minha ideia, para reafirmar o meu pensamento, para eu me sentir apoiado, para eu poder bater mais forte. Então, nessa cultura de cancelamento, você rotula, você isola, você desumaniza e você bate. E procura pessoas para pensarem e agirem como você. Como a gente lida com essa cultura? O que nós podemos fazer? Primeiro, João 7, 24. O primeiro texto que nós vamos ler nesse momento diz assim: não julgueis segundo a aparência, segundo o rótulo,
segundo a máscara, e sim pela reta justiça. O cristão pode julgar alguém? Nós cristãos podemos julgar? A questão é, como? Alguns respondem precipitadamente, não, pastor, pode não. Jesus diz em Mateus 7:1, não julgueis. Sim, ele diz, mas diz mais. Quando você julgar, você vai julgar dentro de um critério com o qual você também será julgado. Então podemos julgar sim. A Bíblia diz que o cristão, ao lidar com o que ele não concorda, seja nas redes sociais ou com ofensas, o cristão tem que orientar-se por alguns princípios. E o texto que nós lemos diz, esses princípios têm que advir da Bíblia, da reta justiça. Então eu quero oferecer aqui alguns princípios para lidar com essa cultura de cancelamento e ódio nas redes sociais. Princípios que também vão servir para qualquer outro lugar, para qualquer outro relacionamento que você for estabelecer. Primeiro, julgue com um critério justo. 1 Tessalonicenses 5:21 diz, julgai todas as coisas, retende o que é bom. No verso 22, abstende-vos de toda forma do mal. A Bíblia está dizendo que você, cristão, deve examinar criteriosamente tudo o que acontece. Não quer dizer que você deve experimentar na prática. Eu sei que existe uma tal de lei de gravidade. Eu não preciso pular de um prédio de 10 alturas para saber como ela funciona. Eu sei que um tiro no meio dos olhos de alguém vai fazê-lo encontrar com o Criador, né, Yuri? Eu não preciso experimentar atirar em alguém ou pedir que alguém atire em mim para ver se dá certo. Então a gente não precisa experimentar na prática, mas sim examinar. Então a palavra que é traduzida aqui por julgar, em 1 Tessalonicenses, significa ver se é genuíno, valioso e digno de aprovação. E se for, retenha, aceite como digno. Então, qual é o critério de julgamento que nós podemos adotar? O da reta justiça. Do examinar as coisas. Do observar os resultados, do observar os frutos. O exame cuidadoso, se você colocar em prática isso, vai evitar julgamentos precipitados. Você não vai entrar em comportamento de manada. Então você não vai experimentar consequências negativas, danosas e irreversíveis. Você, cristão, deve examinar antes de julgar e antes de agir. Às vezes as pessoas fazem coisas que nós, a princípio, não compreendemos muito bem. E já queremos de pronto julgar. Que tal observar de fato o que aconteceu, consequências, motivações? Às vezes mesmo uma ação errada pode ter sido motivada por algo além do que uma simples opinião. E o tratamento para a pessoa que errou pode ser diferente. Ao invés de condenação, pode ser de busca de restauração. Mas eu vou falar sobre isso lá na frente. Então a primeira coisa que você tem que fazer é julgue com critério justo. Segunda coisa que você pode fazer, não se associe na prática do mal. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, diz assim, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão for impuro ou avarento ou idólatra ou maldizente ou beberrão ou roubador, com esse tal nem ainda comais. O primeiro cuidado que você precisa ter é não siga impulsivamente o comportamento de alguém só porque ele se diz seu irmão, só porque ele diz que pensa como você, ou só porque todo mundo está fazendo. Nossas mães, do alto da sua sabedoria, costumam dizer, nós não somos como todo mundo. A Bíblia diz, vocês não são do mundo. E mesmo se a prática em questão for endossada por um líder religioso, ela deve ser analisada com muito cuidado. E se ela não for justa, prontamente rejeitada. Se fugir ao primeiro critério de julgar segundo a reta justiça, rejeite. Sempre que possível, procure o faltoso. Nas redes sociais eu sei que não dá, ou quase nunca dá. Mas você ainda pode colocar um comentário lá, vai que Deus resolva usar. Mas o faltoso sempre pode ser buscado e orientado à correção. Nas redes sociais é difícil. Mas não é atitude de cristão juntar-se a um grupo numa ação de cancelamento. Até porque, guarde bem isso, se você reforça a cultura de cancelamento, você pode estar alimentando a construção de uma perigosa armadilha, porque quando você discordar deste mesmo grupo, você vai ser a próxima vítima. Então não alimente essa cultura, porque vai ser um monstro que vai devorar você. Não se associe a ninguém na prática do mal. Terceiro princípio é, não oculte a sua opinião, mesmo que ela não seja popular. Vamos pensar um pouquinho em rede social. Alguns anos atrás, um jovem começou a se destacar nas redes sociais e se tornou um poderoso influencer.
E tem muito jovem que assiste e gosta e dá boas risadas sem perceber que há veneno na panela. Quantos aqui já assistiram vídeos do Felipe Neto? Tem um outro jovem, que não é tão jovem assim, mas está muito rico, que incentiva a irresponsabilidade. Carros, motos, iates, chamado Felipe Garcia. Acho que é isso, né? Acho que é esse o nome do indivíduo. Tudo que ele faz é irresponsável. É molecagem. Se você vê alguém fazendo uma coisa errada e você admoestá-lo e ele não quiser te ouvir, se afasta. Pastor, isso não é a mesma coisa que cancelamento, não. Não é não. Isso é não se associar com a prática do mal. Isso é não aprovar o que é ruim. Você não precisa fazer uma campanha para destruí-lo. Você não precisa fazer uma campanha contra ele para dizer que ele é sei lá o quê. Você não precisa fazer nada disso. Mas você não precisa consumir o que é ruim. Você não precisa envenenar o seu coração. Por quê? Porque nós não somos do mundo. Nós não somos como todo mundo. Nós somos convidados ou orientados pela palavra de Deus a deixar que o mundo ame as coisas do mundo. E você não é do mundo. E quando o mundo perceber que você não é do mundo, ele também não vai amar você. E se você é genuinamente cristão, a sua opinião, biblicamente sustentada, tem que ser conhecida. E provavelmente vai ser rejeitada pela manada. Provavelmente vai ser perseguida pelo mundo, como Jesus diz em Mateus 10, 28. Quer ver um exemplo? Os seus grupos de amigos, seu Twitter, seu Instagram, qualquer coisa que seja que você use, posicione-se como cristão sobre aborto. Para ver o que acontece. Posicione-se como cristão sobre liberação das drogas. Posicione-se como cristão a respeito da criminalidade. Eu vi numa igreja, certa vez, eu dando um estudo, e falando sobre o direito à legítima defesa. Se alguém entrar na sua casa armado e você tiver a oportunidade de mandar o agressor dessa para melhor, você faz o quê? Deixa matar a sua família ou resolve o problema do agressor? Eu vi uma família inteira de cristãos defenderem que eu não poderia, ou ninguém poderia resolver o problema do agressor. Deveria ser cristão e aguentar as consequências da invasão. Posicione-se para você ver. Posicione-se sobre ideologia de gênero. Uso de banheiros, por exemplo, como está na moda. Você vai ver que o mundo que parece ser compreensivo com você vai simplesmente cancelar você. Mas o nosso desafio é ser sábio e abominar o mal sem expressar ódio para com as pessoas. Isso é difícil. E a Bíblia diz então, quando esse alguém não quer se corrigir, não o considereis por inimigo. Se afaste, não o considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. 2 Tessalonicenses 3,15. Lembre-se que a sua luta não é contra carne nem sangue. Nós estamos em uma guerra diferente. Nosso papel não é destruir pessoas, não é manchar sua reputação, não é tirar sua credibilidade. Não lançar as pessoas no ostracismo. Isso não é fazer a obra de Deus. Devemos resistir ao mal, tornar a verdade clara e conhecida, levar cativo todo pensamento a Cristo, oferecendo ao outro uma perspectiva diferente daquela que ele tem abraçado. As armas da nossa luta não podem ser as mesmas do mundo. Não são carnais, são espirituais, são poderosas em Deus. O mundo usa todo tipo de arma para fazer a vontade do seu mestre, Satanás. Nós só temos uma arma, a palavra de Deus, a espada do Espírito, para tornar a vontade de Deus conhecida e fazê-la prevalecer. Lutar contra o mal e não contra pessoas pode levar você, quem sabe, a ganhar o coração de um irmão. Quem sabe, lutando contra o mal e não contra pessoas, você pode salvar um pecador do inferno, mesmo que ele tenha cometido uma multidão de pecados, como nós encontramos em Tiago 5:20. Isso acontece porque a verdade, a palavra de Deus, é poderosa para tornar o homem uma nova criatura em Cristo Jesus. Mais 5 minutinhos. Quinta instrução, não retribua o mal com o mal. Você já foi cancelado? Então não retribua o mal com o mal. É preciso diferenciar entre você expressar a sua opinião de maneira firme, de maneira bíblica. Agora eu volto a gravar, vai ser publicado a partir de agora. É preciso diferenciar entre expressar a sua opinião de maneira firme e bíblica, de maneira construtiva, e resistir à tentação de ser parte do cancelamento lacrador, de praticar a exclusão, de julgar sem misericórdia.
de maneira ímpia. A atitude cristã deve ser de misericórdia, verdade, conciliação, porque só assim a gente vai ficar em paz conosco mesmo, vai ficar em paz com o nosso próximo e vai ficar em paz com Deus. Isto é possível, mesmo num ambiente que pode ser muito, muito tóxico das redes sociais. Mesmo que o ambiente das redes sociais incentivem a hostilidade, a agressividade, o ódio, atitudes destrutivas como vingança, mesmo que o ambiente te chame para essas coisas, você pode dizer não, pode resistir pela ação interna do Espírito Santo, pode controlar o que você fala, o que você faz. E às vezes as pessoas falam muitas bobagens achando que estão protegidas pelo anonimato das redes sociais. E se você for vítima, para concluir, até aqui eu falei sobre o que é e o que acontece, e o que pode ser feito. E se você for vítima de cancelamento, de ódio nas redes sociais, o que você faz? Hebreus 10, 22 diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A resposta a essa questão é: e se você for a vítima? Bom, talvez eu faça um estudo bem detalhado sobre isso mais para frente, com base no Salmo 37. Mas lembre-se de uma coisa: quem é ruim sempre vai fazer o que é ruim. Os malfeitores sempre vão praticar o que é mal. Quem tem um coração maldoso sempre vai ser inclinado para a prática da maldade. E você, cristão, não deve se associar com os malfeitores. Não deve esperar que eles compreendam você. Porque se você se associa com os malfeitores, pode ser até que eles não te agridam por um determinado tempo. Mas você vai ser sempre um corpo estranho no meio deles. Uma ovelha no meio de lobos será sempre uma ovelha. E mais cedo ou mais tarde servirá de comida para os lobos. Se você for a vítima, você pode tomar algumas atitudes. Primeiro, entregue-se à oração como a sua primeira resposta. Peça a Deus sabedoria para agir. Tiago, capítulo 1, verso 5. Segundo, Salmo 37, 5. Busque a Deus em comunhão e entregue sua causa a Ele. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele. Deixa que Ele faz o resto. Terceiro, busque o apoio dos irmãos em Cristo, mais experientes. E a própria comunhão dos santos em si mesma. Procure pessoas mais experimentadas para você saber como agir. Romanos 1,12 fala sobre isso. Quarto, faça o que é justo diante de Deus. Habita na terra, alimenta-te da verdade. Faz o que você tem que fazer diante de Deus corretamente. Salmo 37, 3. Quinto, confie na justiça de Deus. Ele fará sobressair a tua justiça como o sol. Ele diz como o sol sobressai ao meio-dia. E por fim, não retribua o mal com o mal, pratica o bem, e o Senhor será glorificado em sua vida, enquanto o mal sairá envergonhado. 1 de Pedro 3,16. Faz o que é justo, e os ímpios vão se envergonhar de falar mal de você. São algumas das instruções que a palavra de Deus nos diz sobre: e se você for a vítima? Ore, entregue o seu problema a Deus, busque a comunhão dos santos, pratique a justiça, confie no Deus justo e não retribua o mal com o mal. Eu vou parar por aqui, para dar tempo para o pastor Yuri falar. E depois, se os irmãos tiverem dúvidas, perguntas, podem perguntar para o Yuri. Aproveite, esprema. Tudo que vocês perguntarem para mim, eu vou dizer que não sei para ele responder. Yuri, por favor. O Yuri é pastor da igreja presbiteriana em Arniqueira, né? Você se apresenta a sua família também. Os irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Uma alegria estar com vocês aqui nessa noite, para a gente meditar, né? Compartilhar um pouquinho sobre esse tema tão importante, tão relevante, né? Tão significante para o nosso tempo e principalmente para a nossa geração, né? Inclusive, para nós cristãos, esse é um tema que atinge a todos nós. Como o pastor Marco disse, eu sou pastor lá da igreja presbiteriana de Arniqueira atualmente, da minha esposa Juliana, a Ruth, minha filha, a Esther, o Arthur também, meu filho. E ali a gente tem alguns irmãos lá da igreja também. O nosso conselheiro dos jovens é o Diácono William, sua esposa Elaine, a pequenininha Maria Flor e o Benjamin que estão ali, herança do Senhor. E o João também está aí, né, João? Dá um alô aí, né? O João quer casar. Não, João? Claro que quer. Meus irmãos, estou cancelando o João, olha. Meus irmãos, eu quero começar meditando sobre esse tema, né? Refletindo sobre uma porção da Escritura, 1 de João, aliás, primeira epístola de João. A gente vai pegar o capítulo 2, os versos 15, 16 e 17. E aí a gente vai entender um pouquinho dessa dinâmica,
pouquinho mais sobre essa dinâmica do cancelamento. E depois também pensar um pouquinho sobre de que forma isso atinge as nossas vidas, né, enquanto cristãos. Já no outro texto. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Coisa que a gente tem que entender aqui, que João está chamando de mundo aqui, né? Porque lá no Evangelho, João diz que Deus amou o mundo. E agora, aqui, na sua epístola, João está sendo enfático, categórico e falando para a gente assim: não ameis o mundo. E quando João aqui, na sua epístola, se refere ao mundo, diferente de quando ele se fala de mundo lá no Evangelho, que ele se refere aos eleitos, né? Aqui, João está falando de um sistema de valores corrupto. O mundo aqui é um sistema de valores corrupto, fomentado pelo diabo. É engraçado porque quando a gente olha para a cultura popular, a gente pega, por exemplo, os filmes brasileiros, né? A gente vai ver nos filmes que tiveram recentemente aí, um filme que vai ter um nome lá de O Mecanismo. E ele vai retratar essa dinâmica. Uma dinâmica, um mecanismo, uma máquina quebrada, corrupta, que só age para o mal. A gente vai ver, por vezes, as pessoas chamando também isso de o sistema. Olha, o sistema é corrupto, não dá para lutar contra o sistema é mau. O sistema, ele sempre vai prejudicar a gente. Então, o mundo aqui carrega essa ideia, um sistema de valores corrupto, que é fomentado pelo diabo, e obviamente nós, enquanto cristãos, não devemos amar esse mundo, amar esse sistema de valores, e consequentemente também nós não devemos amar aqui as coisas que estão no mundo. E quando aqui está dizendo que a gente não deve amar as coisas que estão no mundo, aqui João não está falando da criação. Já pensou? O Goiânia olhando aqui falando: não posso amar as coisas que estão no mundo, então não posso gostar de piqui, não posso amar o piqui, não posso amar minha esposa porque ela está no mundo. Não, não é nada disso. Mas esse sistema, ele produz dinâmicas corruptas, dinâmicas pecaminosas. E a cultura de cancelamento, ela é uma dessas dinâmicas. De fato, como o pastor Marton falou, essa questão do cancelamento, ela é antiga, ela teve outros nomes. Se falar assim, olha, vamos procurar sobre cancelamento na Bíblia, acha lá o versículo falando sobre o cancelamento. Mas a Bíblia traz princípios. Quando a gente pensa, né? Eu gosto sempre de pensar à luz da criação, da queda, da redenção e do que um dia será. Plano, a gente consegue entender tudo. E a gente consegue, então, saber como nós devemos lidar com as situações, por que essas coisas acontecem e o que a gente tem que fazer para mudar. Então, pensando nessa dinâmica de criação, queda e redenção, e pensando aqui inicialmente nessa questão aqui de amar o mundo, né? E, consequentemente, essa concupiscência da carne, dos olhos, essa soberba da vida. Vamos lembrar como Deus criou o mundo? Vamos lembrar como Deus criou o homem. Deus criou o homem conforme a sua imagem e... Então, o padrão do Éden era a unidade. Como o pastor Marta falou que a gente tem que buscar a unidade. O padrão do Éden era a unidade. Tínhamos unidade de pensamento, tínhamos os valores corretos. Todo mundo pensava igual. Não tinha discordância. Até por quê? Porque não existia mentira. A verdade prevalecia lá no Éden. Mas Satanás entra, né? E aí, o primeiro casal é enganado. E então, a partir dali, passa a existir um cenário de mentira, de engano, de morte. É engraçado porque a Bíblia ela vai retratar ali que é a experiência de como se os olhos de Adão ali fossem abertos e ele percebesse que ele estava nu, mas apesar dessa percepção de olhos abertos, o que acontece é que ele fica cego. Porque antes tudo que ele ouvia era verdade, ele não tinha que filtrar.
exceto as palavras da serpente, que foram mentirosas e o levaram ao engano. Mas agora não, o cenário é de dúvida. E aí eu quero lembrar de mais uma coisinha que acontece. Deus diz que haveria ali, né, a morte espiritual ela acontece. E o que acontece com Adão e com Eva depois que eles pecam? Eles tinham um lar, eles tinham uma referência, eles tinham uma casa, mas eles são expulsos. E a identidade que eles tinham, o que acontece com aquela identidade? Ela é maculada, ela é manchada pelo pecado. Quem aqui não é de Brasília? Quem aqui é de outra cidade? São Marton, né? É da Bahia? Bahia. Tinha um sotaque? Tinha pouco já? A região não tem muita, né? Mas na sua região, como irmãos que também são de outras regiões, você tem costumes, você tem um prato típico, você tem um determinado sotaque, às vezes uma forma de vestir, alguns costumes peculiares. Quando você deixa a sua terra e você começa a morar em outro lugar, o que muda de uma certa forma? A sua identidade, ela começa a ser mudada. Então, meus queridos irmãos, imagine que a partir dessa expulsão, o que acontece com o homem? Ele perde a identidade do Criador. E, obviamente, logicamente, o que acontece? Ele está em busca de uma nova identidade. É por isso que grupo é uma coisa tão poderosa. É por isso que, assim, você vai pegar um monte de gente, você põe aqui, ó, 140 pessoas, o pastor Martin disse que cabem aqui. Se aqui fosse uma sala de universidade, é impressionante. Ninguém se conhece, ninguém nunca se viu, é o primeiro dia de aula. No segundo dia de aula, a galera que gosta do rock está junto ali, você olha para o outro canto, no segundo dia já está todo mundo vestido meio de preto ali, meio melancólico, né? Aí a galera lá que é daquela vibe da paz, lá da fumaça, está no outro canto ali, e você não entende. Nem trocaram palavras, mas é uma identidade. Só que essa identidade, meus queridos irmãos, desses grupos, ela é fomentada por quem? Essa cultura pecaminosa. Existe cultura boa, mas essa cultura, esse sistema cultural que é fomentado pelo diabo, ele serve para quê? Para juntar. Pensando agora na dinâmica das redes sociais, que é o que trouxe uma amplitude para essa cultura de cancelamento, vamos pensar nos grupos? Qual foi a primeira rede social que popularizou aí? Quem é da época do Orkut? Quem é da época do Orkut? O que tinha no Orkut? Tinham as comunidades. E as comunidades, elas passaram a reunir pessoas por causa de afinidades. Eu amo os animais, os cachorros, né? Eu sou a favor da liberação das drogas. Eu sou a favor da arma para todo mundo. Eu sou o grupo cristão, o grupo político tal. Os grupos passam a se reunir em nichos grandes, em coisas mais específicas, e esses grupos vão crescendo, né? As comunidades. Aí vem uma segunda rede social que começa a tomar o lugar do Orkut, que foi o quê? Foi o Facebook. E o Facebook também tinha os seus grupos, do mesmo jeito. As pessoas entravam, conversavam, se aprofundavam no assunto, se relacionavam ali, trocando experiências e engajando cada vez mais em assuntos cada vez mais específicos. Só que o Facebook ele começou a perder para uma outra rede social, que é o Instagram. E o Instagram ele já não tem mais essa dinâmica de grupo. Ele trabalha agora dentro da dinâmica de um influenciador. Então, no grupo, o que acontecia no grupo? Né? As pessoas estavam ali conversando, mas elas eram coesas. Agora não. Você tem alguém mentoreando várias pessoas. Pessoas são pastoreadas hoje pela internet. E na maioria das vezes não por pastores, às vezes por líderes religiosos que até usam a Bíblia, mas às vezes nem isso. Às vezes são apenas oportunistas. Às vezes são pessoas que não têm nem nada a ver com o contexto religioso, mas essas pessoas estão dizendo o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, o que você vai comer, como é que vai ser sua vida. E cada vez mais a liderança que Deus instituiu sobre a sua vida legalmente, ela vai perdendo essa referência, porque você vai buscando a identidade daquele influência, daquela pessoa que está ali. E a partir daí, o que a gente começou a ter? Um cenário muito favorável para que essa cultura do cancelamento, né, que a gente tem hoje, ela vira um cenário fértil.
Porque pessoas que pensam iguais, líderes que pensam igual, eles disseminam uma ideia para os seus grandes grupos e aquilo tem um efeito manada, de controle. A gente já viu, meus queridos irmãos, que os efeitos dessa cultura de cancelamento não são nada cristãos. Existem empresas que têm valores, né, daquela agenda woke que a gente conhece, que é lógico que a gente não concorda com isso. Mas lá na empresinha que tem os valores completamente distorcidos, tem irmãos crentes que trabalham naquela empresa, que dependem daquele salário para levar o pão para sua casa, que contribuem fielmente ao Senhor com dízimos e ofertas com salário que ganham trabalhando às vezes nessas empresas. Perceba, nós vivemos em um mundo quebrado. Nós vivemos num mundo onde o pecado existe. E Deus não nos tirou do mundo, mas Ele nos convida a vivermos em santidade no mundo. Toda vez que você engaja na cultura de cancelamento, fala assim, não vou fazer mais isso, não vou comprar dessa empresa por isso, porque ela tem que quebrar, você está assumindo um papel que não é seu. Qual é a nossa expectativa? A gente falou da queda, mas a gente espera o quê? A gente espera a redenção. Essa redenção compete a nós? A redenção é de Cristo. Quem vai consertar o mundo é Cristo, meus irmãos, na sua volta. É Cristo que vai consertar. Agora, pensando como cristãos, antes da gente ir para a nossa parte de perguntas, eu queria ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Olha só. Mateus, capítulo 5. Será que a gente vai ser cancelado ou não? O crente é cancelado? Eu vou te responder. Se você não estiver sendo cancelado, tem coisa errada. A cultura do mundo, que você não deve amar, ela de fato ela é uma cultura que vai cancelar. Isso é normal, o mundo vai agir assim. E a gente? Nós somos os cancelados, meus irmãos. E está tudo certo. Porque foi Jesus que disse o seguinte, bem-aventurados sois, verso 11, quando? Por minha causa. Então não é o seguinte, olha só. Se você cometeu um crime, né, a pessoa fez algo errado, e a partir daí ela passa a sofrer um cancelamento que não é justo. Nós temos leis no nosso país que vão estabelecer uma pena, um processo de julgamento dentro da legalidade, e corre daquele jeito. A gente não faz justiça com as próprias mãos. A justiça pertence a Deus, e Deus a executa pelos meios ordinários que Ele nos instituiu. E aqui a gente tem um sistema judiciário. Falha? Falha. O sistema falha, mas Deus não. Deus não falha. Mas, como já foi dito, você se posicionou contra o aborto. Você se posicionou você passa a ser desconsiderado, né? Vamos dar um exemplo aqui do ambiente religioso. Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová é da cultura do cancelamento. Por quê? Papai e mamãe são testemunhos de Jeová lá, né? Aí o filho começa a ler a Bíblia, tem algumas coisas lá diferentes da Bíblia deles, mas ainda assim tem partes que estão certas, que estão iguais, que eles não mexeram, eles não adulteraram a Bíblia inteira. Eles adulteraram algumas partes. Aí de repente o jovem começa a ler algumas coisas, o Espírito Santo fala no coração dele, ele é um eleito, e ele se converte. Sabe o que acontece? Papai e mamãe vão cancelar ele. Ele não pode mais ser recebido naquela casa. De uma tal forma que nem depois, lá, se ele quiser voltar, não tem jeito. A Congregação Cristã do Brasil procede da mesma forma. Se você faz parte da comunidade, você se desvia, você não tem o direito de voltar depois. E você é apartado da família. Acabou. É gentil e publicano. Então perceba que em ambientes religiosos começam a trabalhar nessa cultura de cancelamento já há muito tempo. Mas olha só, bem-aventurados sois quando por minha causa, por causa de Jesus, por causa de Cristo, vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. O que acontece quando alguém faz isso com a gente? A gente fica irado, cara. A gente quer justiça. A gente ora, mas a nossa oração é oração imprecatória.
Manda fogo do céu, queima todo mundo, Jesus, faz justiça. Eu sou seu servo, isso não pode ficar assim. Mas Jesus está falando, ei, você está sendo perseguido. Quando você passa, as pessoas viram a cara. Estão mentindo, inventando coisa de você, injuriando, dizendo mal. Coisas falaciosas. Esquenta a cabeça não, está tudo certo. Jesus está falando, eu estou feliz porque isso está acontecendo com você. Regozijai-vos. Aí Jesus disse, se alegra. Você está sendo perseguido, você está sendo cancelado, se alegra. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha só, que legal. As pessoas que cancelam as outras, elas ganham lá, os influencers, né? Uma remuneração, às vezes, lá da rede social, porque tem muitos seguidores. Mas se você está sendo cancelado por causa de Jesus, há galardão esperando no céu por você. Impagável, incalculável. É uma honraria, resultado da alegria de Deus na nossa conduta. Meus irmãos, como isso é maravilhoso. Mas como é difícil. Acho que foi domingo retrasado. Eu estou pregando em Atos, lá na igreja, né, sobre os Atos dos Apóstolos. E a gente chegou ali na parte que trata sobre o apedrejamento de Estevão. O cancelamento de Estevão. E algo me chamou muita atenção ali. Que é quando Lucas, ele registra que enquanto os perseguidores de Estevão, os canceladores estavam ali espumando ódio, rangendo os dentes e olhando para Estevão, querendo matar. Estevão tinha os seus olhos fitos ao céu. E ele olhava para Jesus. E por olhar para Jesus, antes disso, o texto diz que a face de Estevão, ela resplandecia como a face de um anjo. O que eu aprendi com isso é que quando a gente reage, quando a gente olha para o nosso agressor e a gente reage da mesma forma, a gente assimila o semblante do nosso agressor. Mas quando a gente olha para a pessoa de Jesus, a gente continua resplandecendo o caráter, a feição de Cristo. Isso é o que Cristo espera de nós. Cristo foi cancelado, meus irmãos. Cristo foi injuriado. Mentiras foram inventadas, um julgamento injusto, assim como de Estevão depois. E Jesus diz que com a gente não vai ser diferente. Quero te levar a pensar o seguinte hoje, se todo mundo gosta de você, se você é querido em todos os lugares e todos os ambientes, se não há ninguém que vira a cara de vez em quando, tem coisa errada. Tem coisa errada. Porque por mais que você seja uma pessoa agradável, num determinado momento você precisa de se posicionar diante de algumas situações da vida. E de repente de forma corriqueira, você vai ter que falar, olha, eu não concordo com isso, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não aceito isso, muito obrigado. E nesses momentos, seja numa esfera micro, seja numa esfera macro, você acabará sendo cancelado. Se isso acontecer, se acalma. Isso não é o fim do mundo. Não importa a aprovação de homens, meus queridos irmãos, o que nos importa é a aprovação do Senhor, porque Ele é o dono das nossas vidas, nós somos servos, e servos não têm vontade. Amém? Amém? Deus nos abençoe. Então vamos, como o Marton falou, a gente está aqui então disposto a ouvir os irmãos também, né? Os irmãos que tiverem comentários, né? Perguntas, para a gente aprofundar mais nesse tema. E como o pastor Marton falou, se eu não souber responder, o pastor Marton está aqui, graças a Deus, né? Para ajudar. Podem fazer a fila aqui? Tô brincando. Mas também não precisa ser todo mundo de uma vez. Ninguém? O André olhou para mim, cruzou a perna, mordeu os lábios. Fala ou não fala? Fala, cara. Uma leitura, hein? Todo mundo fazia a leitura. Todo mundo faz a leitura. Sempre em programação. O pastor Marcos sempre faz a leitura. O André quer falar. Meu Deus. Não, mas assim, só uma história que aconteceu no meu trabalho. Tem uma professora que ela mora com uma mulher, né? Então ela é casada com uma outra mulher.
E ela estava me contando que estava sofrendo uma certa perseguição por cristãos no condomínio dela. Aí, isso aconteceu porque eu tinha feito um comentário que eu queria ler um livro, e ela, que livro? Porque ela é professora de português. Aí era um livro cristão, e aí começou essa conversa. Eu tô sendo perseguida por cristãos. E aí, eu investigando, fazendo perguntas pra ela, como assim? Ela falou, quando eu vou estacionar na vaga, o vizinho coloca o carro em cima da minha vaga, pra eu não conseguir estacionar. Quando eu vou pegar o elevador, eles fecham a porta pra não entrar comigo. Quando eu dou boa noite, mesmo que de longe, eles entram no condomínio e não falam comigo. Sabendo dessa minha condição, né? Que são extremamente preconceituosos e tudo mais. Aí começou. Então eu me lembrei um pouco dessa questão do cancelamento, né? E aí eu falei pra ela, isso não é uma atitude cristã, de forma alguma. Dentro da minha perspectiva cristã, na minha fé, nós discordamos da homossexual, vamos dizer assim, da prática homossexual, mas eu não posso fazer acepção de pessoas em tratar pessoas bem e outras pessoas não. Eu tenho que tratar todas as pessoas bem, assim como Cristo fez. Recebeu prostitutos, recebeu ladrões, né? E então eles estão errando nesse ponto, não entenderam, infelizmente, de forma plena o que o Cristo ensinou sobre isso. Então, eu lembrei um pouco sobre essa questão do cancelamento. É uma falha de alguns cristãos de cancelar, né? Cancelar o homossexual, aquela pessoa que não acredita, não tem o mesmo viés político que eu, ou não é conservador, por exemplo, a favor do aborto. Então, eu tenho que ser contra essa ideologia, mas não contra a pessoa em si. Eu tenho que receber essa pessoa. Assim como Cristo fez, essa cultura do cancelamento é bem forte também nas igrejas. Isso veio aí com 2018, política, muito forte, né? Então a galera, até os cristãos, assim, eu não falo com petista, por exemplo, não falo com quem é a favor do aborto, não falo com quem é um bandista, nós devemos pregar o evangelho para as pessoas, mas eu acho que o exemplo, ele vai, esse cristão, o outro me discriminou ali, mas esse aqui não, o que esse aqui tem de diferente, o que está acontecendo? Então eu preciso investigar. E se a gente é bem amigo assim no ambiente de trabalho, mas eu tive essa oportunidade, graças a Deus, de pregar o evangelho para ela naquele momento, dizendo que somos sim contrários à prática homossexual, mas sou muito a favor da amizade dela, de nós temos ali um contato, né? Então isso preocupa bastante nessa questão do cancelamento dentro da igreja, assim, dos nossos irmãos. João queria pregar para os ninivitas? Não queria. Os discípulos de Jesus, eles queriam que os samaritanos fossem alcançados. Eles também não queriam, eles achavam que não eram dignos ali, né? Tem hora, teve um momento, inclusive, que eles falaram, não, Jesus, vamos orar para mandar fogo lá, entendeu? Vamos quebrar com tudo ali. Vamos orar pedindo juízo. Tem uma coisa que a gente tem que entender, meus irmãos, e isso ajuda bastante. O problema do pecador, nós somos pecadores também, tá? Essa é a primeira coisa que a gente não tem que esquecer. Mas a segunda, né? Aquele que ainda não foi redimido, o problema dele não é com você, não é comigo. O problema dele é contra quem? O problema dele é com Deus. O pecado dele é contra Deus. A ofensa do pecado é contra a santidade de Deus. Por quê? Porque Deus é santo e o pecado é ofensivo a Deus. E Deus tem o direito de exercer o quê? Justiça, porque Deus é santo. Mas e nós? O que a gente merecia? A gente merecia o quê? A gente merecia inferno. Merece, né? Mas o que Deus deu? Graça. Perdão. Lembra de Jesus contando daquele homem que tinha uma grande dívida, não é isso? Uma dívida impagável. Uma dívida impagável. E aí, o Senhor dele o perdoou. Ele foi perdoado daquela dívida. E de repente ele encontra alguém que estava devendo uma merrequinha para ele. E ele quer o rigor da lei. Põe na cadeia, né? Tem que pagar com juros até o último centavo. Então, às vezes, a gente é perdoado. E a gente olha com um olhar de indiferença. Quando o nosso olhar
para com o pecador deve ser um olhar de condescendência. Falar, olha, eu estava no mesmo lugar. Se não fosse Jesus, às vezes, meus irmãos, eu vejo pessoas em situação de rua, às vezes você troca algumas palavrinhas, você vê que existem pessoas que estão nas drogas, que são pessoas, às vezes, que têm uma boa formação. Pessoas que, às vezes, têm um currículo invejável. Pessoas inteligentes. Pessoas, às vezes, afeiçoadas. Pessoas de famílias ricas. E você começa a pensar que, às vezes, é o lapso de 5 segundos. Às vezes, uma decisão errada, tomada em 2 segundos, que acaba mudando completamente a vida da pessoa e colocando ela ali naquela situação. A Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo. E aí você entende que você é vulnerável, que você pode cair, que você pode pecar, que você pode errar, mas a graça de Deus, ela persevera todos os dias na sua vida. E Deus freia o pecado, e Deus cuida de você. E é por isso que você também não está numa situação de miséria. E aí, quando a gente entende essas coisas, a gente começa a olhar um pouquinho diferente. Porque o mérito é de Cristo, o mérito não é nosso. Pastores, Paulo escrevendo inicialmente aos Coríntios, no capítulo 10, chega no trecho entre 23 e 33, que ele fala sobre os limites da liberdade cristã. Que a gente está falando de uma coisa, obviamente, muito séria, né? E esses limites, eles precisam ser estabelecidos para que nós não nos enveredemos também, né? A gente precisa ter segurança naquilo que a gente está fazendo, sobretudo, muita confiança em Deus, até para que você saiba se explicar. Por que você estava fazendo ali misturado com os drogados? Passei de ônibus, vi você sentado à mesa, cheio de bebida alcoólica. Mas esse texto eu não vou ler, mas seria interessante que a gente reportasse. Eu vou ler só o início da película. 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E no 33, antes de entrar no 11, diz que, assim como também eu, Paulo falando, procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos. Aí vem o objetivo do nosso interesse por essas pessoas, que não vai além da expectativa que Deus coloca em nós como seus filhos, para que sejam salvos. Então, tendo esse propósito, esse objetivo, é válido uma reação positiva em pessoas que não torcem pelo nosso time, que não praticam aquilo que a gente pratica. Tá? Mas não pode, penso que fala aqui de liberdade, então não pode ultrapassar esse limite, né? O limite. Meu objetivo é que ela seja salva. Então vou dar um testemunho para que, se possível, né? A Paulo também vai lá além, né? Que fez de tudo para com todos, se misturou. Mas certamente não cometeu atos ilícitos, mas esteve com as pessoas como Jesus esteve entre pecadores e etc. em todo nível. Isso é o daqui para lá. O de lá para cá, né? Isso daqui para lá é o não cancele. E o de lá para cá, ao ser cancelado, o próprio Paulo também falando para Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 12, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Daí você tem enfatizado, Yuri, 2 vezes aí, né? Se você não está sendo perseguido, por outro lado, não vão ficar também aí, né? Arrumando encrenca, né? Xingando todo mundo, né? E as pessoas jogando pé, tu é um crente. Glória a Deus, estou sendo perseguido, né? Ganhei meu troféu. Toma. Eu queria só falar sobre essa questão de... Você citou Paulo, por exemplo, e Paulo foi o cara que participou do cancelamento de Estevão, foi cancelado pelos judeus, uns 50 quiseram matá-lo, depois ele sofreu cancelamento pelos cristãos, se não fosse Barnabé, Paulo não teria sido integrado à igreja, e mais tarde seria perseguido pelos canceladores romanos até a sua morte. Então, assim, essa cultura, ela não é só extra-igreja. E eu queria voltar lá à fala do André. O André, quando ele menciona que os cristãos cancelam aquela mulher pelas suas práticas homoafetivas, primeiro que tudo eles demonstram imaturidade. Pois como o pecador vai conhecer a graça se ele não vê graça nos cristãos? O cristão deve manifestar graça, não aceitação. Paulo escreve, e por que isso?
Pelo que Paulo escreve, por exemplo, aos Coríntios, não é o mesmo texto que o presbítero Jorge mencionou, mas eu acho que vale a pena a gente refletir. Paulo escreve no capítulo 6, verso 9 da primeira carta: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Essas pessoas que praticam cancelamento talvez não estão na lista dos injustos do capítulo 9 ou dos maldizentes do verso 10. E finalmente o verso 15. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, o que se espera dos cristãos é que eles não sejam nem justos nem maldizentes, mas portadores da graça, para que essa pessoa possa eventualmente um dia na sua vida lembrar: alguém me disse que a prática da homoafetividade ela é uma abominação aos olhos de Deus, e eu quero a graça desse Deus, eu quero que Ele me perdoe e cancele os meus pecados. Mas só vai saber disso se alguém manifestar graça para com ela. Eu gosto muito desse texto, né? Porque ele combate até uma distorção do nosso tempo, que é nessa questão da sexualidade. Não, eu sou... tem um argumento da pessoa que é um homossexual não ativo, né? E isso tem tido uma grande aceitação. E esse texto ali, Paulo é enfático, ele fala: olha, tais fostes alguns de vós. Vocês foram lavados, vocês foram transformados. Então não cabe mais o rótulo, não cabe mais a identidade, né? Já imaginou o crente falar: não, eu sou um ladrão não ativo, né? Eu sou um ladrão não praticante. Como assim? Não, eu sou um adúltero não praticante. Eu sou um mentiroso não praticante. Meus irmãos, não cabe, né? O rótulo do cristão, a imagem do cristão, ela deve ser a imagem de Cristo. Nós pecamos, sim, nós falhamos, sim, mas nós somos conhecidos pela nomenclatura, pela terminologia, de sermos discípulos de Cristo e não conhecidos por um pecado. Se alguém tem tentação em uma área, seja qual for ela, aquele não é o rótulo que alguém deve, então, vá, né?